quando a gente fala sobre posicionamento de mercado, não é só sobre a frase que você vai escrever na sua bio, não é sobre o slogan que vai estar na sua marca, não é sobre o conteúdo das suas publicações. É o quanto que também você vai conseguir transmitir para as pessoas essa segurança na hora de definir as suas metas, na hora de definir seus objetivos, quanto que as pessoas efetivamente podem confiar que você sabe o que você está fazendo. Bora, turma! Vamos lá, muito bem-vindos aqui a mais uma live. Bora aqui para essa live class hoje falar sobre como você pode se tornar 10 vezes mais confiante na hora de definir, na hora de cumprir as suas metas aí, com seus compromissos, já que a gente está nesse momento aí, buscando 2022, que tal começar com força total aí, para você poder não só definir, não só buscar as suas metas, mas que você sinta que é uma jornada agradável para você. Qual é o grande problema que eu vejo na hora de conversar aqui com os empreendedores? Por que eles estão tanto em sofrimento? Porque muitas vezes, até por algumas condições, né? Nós somos condicionados aí, somos doutrinados muitas vezes por algumas doutrinas. A gente é treinado para fazer o que tem que ser feito. E o empreendedor vai lá, faz o que tem que ser feito, só que ele não está feliz. Por que ele não está feliz? Muitas vezes porque ele não está confiante daquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo porque ele se sente obrigado a fazer, compelido ali a fazer, mas na verdade por dentro ele está sofrendo, ele está em insegurança. Então, se você pode seguir o seu caminho com alta performance, seguindo e alcançando seus objetivos, suas metas, lidando com esses desafios com muito mais segurança, isso vai ser uma jornada muito mais agradável para você. Faz sentido? Olha, já quero começar aqui dando as boas-vindas. Olha, minha amiga Fátima entrou aqui agora, que legal. Fernanda Gomes está sempre com a gente. Vanessa, Vanessa é uma dessas que está na execução, hein, Vanessa? Parabéns pelo quanto você tem se comprometido aí com o seu caminho de crescimento. Estou acompanhando e estou muito feliz de ver a sua evolução. Joia, Lícia está com a gente aí também. Pessoal, vamos em frente aí para a gente poder falar hoje sobre esse assunto super legal, esse assunto super agradável, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na hora de crescer os seus resultados de mercado. Joia? Quando eu era criança, e os meus amigos, todos campeões, um amigo meu era campeão de tênis, outro campeão de judô, outro campeão de natação, e eu não era campeão de nada ali naquele momento, e ainda assim eu ia junto com eles e falava assim, caramba, tem que dar certo, eu vou conseguir, se eles fazem eu faço. Internamente eu ia dando meu jeito ali para poder fazer, mas era muito sofrimento mesmo. Até que um dia, através da coordenadora da escola onde eu estudava, o nome dela é Luísa Lopes, alguns de vocês hoje conhecem aqui, ela é fundadora do Indesp, uma das maiores personalidades aqui da área de programação neurolinguística, pelo menos aqui na região do Espírito Santo. E a Luísa era coordenadora dessa escola onde eu estudava e levou para lá uma palestra de um senhorzinho baixinho assim, chamado Wilson Trópia. E ele tinha uma palestra chamada Você Merece Ser Feliz. Se você for lá no Indesp hoje, eu acredito que ainda esteja ali na sala da Luísa um adesivinho escrito Você Merece Ser Feliz. Eu estou falando aí de uma época, né, que eu tinha 14 anos de idade, eu não fazia ideia de que existia uma área chamada desenvolvimento pessoal. Tudo isso era 100% novo para mim. Mas aquele senhorzinho abriu ali a palestra, ele mirradinho, franzino, mas uma energia, uma confiança, uma segurança, uma capacidade de se expressar a tranquilidade dele, a segurança dele falar aquilo. E aquilo ali realmente, eu fiquei quase que hipnotizado na palestra daquele senhor, do Wilson Trópia. E ele falava um pouco sobre a experiência de vida dele, das coisas que ele já tinha experimentado. E eu pensava dentro de mim assim, eu falava, poxa, é isso que eu mereço, eu realmente mereço ser feliz. Mas não só ser feliz, eu mereço me livrar dessa angústia, mereço me livrar dessa insegurança que eu carrego dentro de mim. E a partir dali, acho que eu nunca mais parei de estudar sobre pessoas, sobre desenvolvimento humano. Não é minha área específica de trabalho, não é a área de coaching, não é minha área de psicologia, terapia, minha área é realmente o empreendedorismo, mas eu sou muito apaixonado por compreender de que forma as pessoas se comportam, de que forma que as pessoas funcionam, porque eu acho que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me descubro, mais eu consigo avançar nas minhas conquistas e nos objetivos de vida que eu tenho. Isso tem dado muito certo, eu vou compartilhar com você hoje aqui alguns
desses aprendizados que eu tive que me ajudam a construir confiança, inclusive para poder estar aqui agora conversando com você e achando isso, realmente sentindo que isso é um momento gostoso. Eu adoro quando a gente abre as lives aqui. Muita gente fala comigo, poxa Arthur, cara, eu vou fazer uma live, eu fico nervoso, eu começo a gaguejar, eu posso até gaguejar, mas é de emoção, porque hoje é tão gostoso para mim, eu fico ansioso para chegar esse momento de poder estar aqui falando para vocês. E eu quero compartilhar 3 desses ensinamentos para vocês, e ali 2 ensinamentos bônus, vamos dizer assim, para poder te ajudar aí na sua jornada, para você se tornar uma pessoa 10 vezes mais confiante na hora de definir, na hora de decidir e de cumprir as suas metas aí durante o ano, joia? Então vamos em frente. Eu quero falar primeiro de uma experiência que eu tive há uns anos atrás, logo que eu iniciei a minha empresa. Eu fiz um treinamento. Aliás, eu queria ouvir aqui, queria saber de vocês, quem de vocês já fez esse treinamento? No início do meu trabalho, no início da minha empresa, eu fiz um treinamento chamado Empretec. Empretec é um treinamento do Sebrae. Hoje ele é conduzido pelo Sebrae, mas ele tem mais de 50 anos já, tem em outros lugares no mundo, é super legal. Se você ainda tem dúvidas sobre a sua capacidade, ou a sua habilidade, ou a sua vocação de empreender, é uma boa saída, tá? É um bom caminho, eu recomendo muito o Empretec. Queria saber se tem algum amigo empreteco aqui, junto comigo na live. Se você estiver aqui na live, é só escrever Empreteco e eu vou saber que você é da turminha aí que já participou desse treinamento. Na época que eu fiz o Empretec, é um treinamento tão poderoso que a gente tinha que fazer uma entrevista com uma psicóloga antes de começar esse treinamento. Ó, a Fernanda Gomes já colocou aqui, ó, eu já fiz. Legal, Fernanda. E não sei se, né, quando você fez foi a mesma experiência que eu, e na época eu tive que fazer uma entrevista com uma psicóloga para ela poder, inclusive, avaliar se eu e os outros alunos que estavam na mesma turma que eu, se a gente tinha condições psicológicas de seguir com aquele curso. Eu falei, gente, mas será que é tão sério assim? Será que o bicho pega tanto assim que eu preciso de uma psicóloga para poder me chancelar aqui, me avaliar e me aprovar nesse treinamento? E realmente é um treinamento absurdamente gostoso, absurdamente agradável de fazer, muito divertido inclusive, mas que te exige algumas identificações ali de comportamentos empreendedores, mas nada que te tire do jogo não. Acho que se você tiver minimamente são, aí todo mundo dá conta. E dentro desse treinamento tem alguns exercícios que a gente fala sobre confiança. Eu não vou dar spoiler aqui para quem não fez o treinamento ainda, mas um dos exemplos que a gente teve, que foi uma dessas atividades que falava sobre conhecimento, sobre guiar um grupo de pessoas. E junto do meu grupo tinha uma pessoa que tecnicamente tinha um nível de especialização, era um ex-militar, então ele tinha treinamento ali de técnica de sobrevivência na selva, etc. E era um exercício que a gente falava muito sobre essas questões de sobrevivência num ambiente inóspito, assim, num ambiente que não era o nosso ambiente natural. E eu achei inicialmente que naturalmente o grupo ia caminhar para escolhê-lo, né, para eleger aquele cara como líder, já que ele tinha técnica de sobrevivência na mata, em condições extremas, e eu não tinha nada disso, pelo contrário, né? Sou 100% urbano aqui, baseado em tecnologia e nos confortos que essa modernidade nos traz. Mas diante do processo de argumentação, olha que interessante, a minha habilidade de falar com as pessoas e dar os meus pontos de vista ali durante o exercício foi tão maior que o grupo me elegeu como líder, e aí para sobreviver durante o exercício eu fui escolhido para poder liderar a equipe. E foi muito engraçado porque é um exercício que é quase que uma pegadinha mesmo, e no final eu matei a equipe inteira, né? A turma me seguiu ali e morreu o grupo inteiro. Mas só para vocês ficarem tranquilos, na solução dele, a solução que ele também tinha sugerido, o grupo também morreria. Mas o que ficou muito forte para mim naquele momento olha a influência da pessoa que tem convicção, a influência da pessoa que tem segurança, a influência da pessoa que está realmente lidando com aquela situação com tranquilidade, com segurança, com firmeza. E foi isso que eu transmiti para aquelas pessoas naquele momento. E mesmo tendo alguém tecnicamente mais capaz do que eu, ainda assim as pessoas quiseram ser lideradas por mim. O que significa isso? Que o posicionamento, quando a gente fala sobre posicionamento de mercado, não é só sobre a frase que você vai escrever na sua bio.
Não é sobre o slogan que vai estar na sua marca, não é sobre o conteúdo das suas publicações. É o quanto que também você vai ter segurança, vai conseguir transmitir para as pessoas essa segurança na hora de definir as suas metas, na hora de definir seus objetivos, na hora de alcançar os seus sonhos. Quanto que as pessoas efetivamente podem confiar que você sabe o que você está fazendo. Porque você sabe o que você está fazendo, mas quanto que as pessoas estão percebendo a sua confiança em fazer isso. E muitas vezes no mercado a gente perde negócios, ou às vezes fica aí fechando contratos pequenininhos, contratos de valores mais baixos. Por quê? Porque quando o valor não é desafiante, você vai lá e faz a sua venda, tá tudo bem, ticket pequenininho, mas na hora de fechar um contrato mais alto, de 10 vezes, 20 vezes o valor médio dos seus contratos, se o cliente sentir que você está em dúvida, por mais que ele queira, por mais que ele tenha entendido a proposta, grandes chances dele não fechar com você, ou se ele fechar, ele vai te colocar um monte de condicionante, te pedindo prova, te pedindo garantia, pedindo para você dar ali para ele outros itens que compensem a sua falta de confiança. Faz sentido para você? Eu faço sempre essa analogia de que um posicionamento, grava isso, gente, isso é importante, me ajudou muito e eu acho que vai ajudar você muito aí no seu caminho também. O posicionamento sem segurança, posicionamento sem convicção, ele é como se fosse um barco ancorado. Olha que interessante isso. Posicionamento sem convicção é um barco ancorado. O que significa isso? Ele aparentemente está mais seguro, aparentemente um barco ancorado, ele está mais seguro, porque ele está se prendendo às coisas onde ele tem segurança. Porém, ele não faz aquilo que ele nasceu para fazer. Quando um barco está ancorado, ele não navega o quanto ele nasceu para navegar. Quando ele está ancorado, ele não explora tudo do mundo que ele pode explorar. Ele não lida com as situações que ele nasceu para lidar. Ele fica só... E significa que não vai acontecer nada de errado quando o barco está ancorado? Não, não é uma garantia. Porque pode vir, ele está ancorado, vem um tsunami, vem uma tempestade, vem um furacão, e pode tirar esse barco do prumo, pode tirar esse barco, pode inclusive destruir esse barco. Não fazer também não é seguro. Ah, mas eu estou com medo de fazer. Mas não fazer também não é seguro. Só que você está se apoiando em indicadores que te fazem sentir segurança, mas não significa que é seguro. A turma da PNL vai concordar comigo. Mapa não é território. Mapa não é território. Não, as premissas da programação neurolinguística, aquilo que você está percebendo não é o que é. Aquilo é só a sua percepção, é a forma como você está lendo o mundo. Então, quando você deixa de fazer alguma coisa, por insegurança, quando você deixa de fazer alguma coisa por medo, significa o quê? Significa que você está se ancorando em tentar não arriscar, mas você está arriscando não tentar. Olha que legal, quando a gente tenta não arriscar, a gente está arriscando não tentar. Faz sentido para você? Quando você opta por não fazer, quando você trava nesse processo de insegurança, não significa que você está protegido. Não significa que nada vai acontecer. Significa só que se algo acontecer ou não acontecer, você fez com base em algo que você já sabe. Olha que interessante isso. O sentimento da confiança, ele é apoiado na percepção de competência. O sentimento da confiança é apoiado na percepção de competência. Ou como diria, né, o Harry Palmer, ele falava que o medo é uma crença na sua incapacidade de lidar com alguma coisa. Olha que interessante isso. O medo é uma crença, é uma afirmação, algo que você considera como verdade. O medo é uma crença na sua incapacidade, ou seja, você está dando mais força para a crença de ser incapaz de lidar com alguma coisa. Porque se está acontecendo alguma coisa na sua vida e você sente que você é capaz de lidar com isso, olha que interessante. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida e você sente que você é capaz de lidar com isso, você não vai sentir segurança. Você diz, pô, eu sou capaz. E pensa comigo se essa segurança não está apoiada basicamente em 3 pilares. O primeiro pilar qual é? O entendimento. Esse nível de consciência que você tem daquilo que você está, onde você está se enfiando. Se você está indo no lugar... Por que a gente odeia o escuro? Por que a gente morre de medo do escuro? Porque ele tira a sua capacidade de olhar o que está na sua frente.
E nós fomos doutrinados de que essa percepção sobre o imprevisível, se eu não posso prever, deve ser ruim. As pessoas têm medo daquilo. Não é assim? Você está lidando com uma pessoa que você não sabe o que ela vai fazer, você começa a chamar aquela pessoa de quê? De maluco. Você fala, não sei o que essa... eu não sei o que esperar dessa pessoa. Você não consegue ficar muito tempo junto de uma pessoa que você não sabe o que esperar nada dela, do comportamento dela. Fala, hoje ela está bem, amanhã ela está mal. Hoje ele está em paz, amanhã está violento. Faz sentido? Então, o quanto você tem a percepção sobre o seu entendimento das coisas, quanto você tem percepção sobre a consciência que você tem daquele assunto, isso influencia diretamente na sua percepção sobre estar seguro ou inseguro sobre agir. E eu quero te ajudar a ficar o quê? 10 vezes mais seguro na hora de lidar, de definir, de cumprir as suas metas. Então, o primeiro pilar onde essa segurança está apoiada é no pilar de entendimento, no pilar de consciência. Não só um saber intelectual, mas um saber integrado em nível de consciência. Em nível de ser, muitas vezes você não sabe explicar, mas você está plenamente consciente daquilo ali. Você pode até não saber traduzir, mas você está consciente daquilo. Então, o primeiro pilar da segurança é o entendimento, a consciência. O segundo pilar que constrói segurança é a vivência. Estão aí os coaches que não me deixam mentir, né? A experiência muda a crença. Ah, eu acho que eu não consigo. Você vai num coach, ele te desafia, estabelece o desafio, coloca quais os pontos de checagem, o que você precisa fazer para chegar lá, te acompanha, te dá essa segurança. Quando você vê, você já fez. E você fala, caramba, eu achava que eu não era capaz, mas fui. Pronto, mudou a crença. A experiência também muda a crença. Às vezes você acha que dirigir é seguro, você está dirigindo ali, de repente você sofre um acidente, quase morre, muito traumático, morre até pessoas da sua família. A experiência muda a crença, aquela experiência muda o seu ângulo de visão da vida. Muita gente fica o quê? Com trauma. Por quê? Porque estabelece a crença agora de que dirigir não é tão seguro, ou de que dirigir é inseguro. Faz sentido para você? Então, o primeiro lugar, o primeiro pilar dessa segurança é o entendimento. O segundo pilar dessa segurança é a vivência, se você viveu ou se você não viveu. E é interessante porque a gente está vivendo num mundo hoje com tanto estímulo, uma velocidade tão grande das coisas acontecendo e tanta informação, que a gente está esquecendo, as informações estão passando pela gente, as experiências estão passando pela gente, e a gente está esquecendo de buscar entendimento e consciência sobre aquilo. Está virando aí um bando de Maria vai com as outras. Desculpa a palavra, falar um pouco mais firme com vocês, mas é o que acontece, o famoso efeito manada, a pessoa vai fazendo porque todo mundo está fazendo. Não faltam provas de que isso acontece. É como se você estivesse na praia ali tomando um banho de sol, sol maravilhoso, dia incrível, você está ali na sua cadeirinha de praia e de repente uma multidão levanta e sai correndo. O que você faz nesse momento? Você sai correndo, mas você não tem entendimento, você não tem consciência do que você está fazendo. Você simplesmente viu um monte de gente saindo correndo e falou assim, se tem um monte de gente saindo correndo, é perigo. Se é perigo, eu tenho que correr também. Mas você não tem um nível de consciência, é instintivo, não é consciente, é instintivo. E as redes sociais sabem disso, estão fazendo isso com você, comigo. Comigo, claro que eu também sou influenciado pelos conteúdos que estão passando por aqui. Por que eu estou fazendo uma live aqui? Porque eu peguei uma referência de pessoas que estão dando muito certo no mercado, que me ensinaram e que me orientaram para poder fazer esse tipo de ação junto com vocês, que eu amo fazer, adoro fazer, aprendi a gostar de fazer, mas é uma busca de referência, quanto que está efetivamente consciente. Então o primeiro pilar é a consciência, esse entendimento integrado em nível de consciência, não só o entendimento intelectual. O segundo é a vivência. Quanto mais eu vivo aquela experiência, quanto mais intensa foi aquela experiência para mim, mais ela tende a influenciar a minha segurança. Faz sentido para você? Olha que interessante, quanto mais intensa foi a vivência daquela experiência, mais ela tende a influenciar nos meus níveis de segurança, como eu dei o exemplo. Um acidente traumático tende a influenciar no meu sistema de crenças e na minha percepção sobre segurança ou insegurança, muito mais do que ouvir uma freada de um carro. Ouvir uma freada de um carro, ouvi, mas não mudou nada na minha vida.
Não foi uma experiência emocionalmente intensa para mim, entende, né? Cada um sente de uma forma diferente. Mas tende a ser um impacto, uma influência muito menor. Então, primeira coisa, entendimento em nível de consciência. Segunda coisa, intensidade da vivência que você está vivendo, que você está experimentando. Quanto mais intensa a vivência, um grande amor, aquilo fica para sempre na sua vida. Tem estudo já, gente. É muito legal, provando como que as pessoas que passam pela nossa vida e que a gente tem experiências emocionais intensas, elas ficam ligadas na nossa consciência para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, se você teve uma experiência com alguém e essa pessoa te magoou profundamente, acabou, você está ligado a essa pessoa para o resto da vida. Você pode até fazer as suas ferramentas, etc. Mas aquilo fica guardado no seu sistema de consciência. Em algum momento pode vir um gatilho que está fora do seu controle e aquela emoção volta. Aquele sentimento volta. Porque a gente não apagou aquilo ali. A gente simplesmente desligou. Mas pode vir algum outro mecanismo e ligar. Olha que interessante isso. A intensidade da vivência influencia na minha percepção sobre segurança ou insegurança. E o terceiro pilar é a repetição. Repetição. Às vezes aquilo não foi tão intenso, mas aconteceu repetidamente. Eu sempre falo com as pessoas assim, depois do dia vem o quê? Vem a noite. Por mais que é quase óbvio, a repetição torna as coisas óbvias. Então, um surfista, para o surfista aquilo é óbvio. Que ele vai entrar no mar, vai pegar uma onda e vai sair vivo, é óbvio para ele. Por quê? Porque provavelmente ele teve uma experiência intensa de que aquela crença não era verdadeira. Provavelmente ele tem um nível de consciência muito alto de que aquela crença não é verdadeira. E repetidamente, por mais que não seja uma super experiência intensa, ele vai na praia, pega a onda e sai bem dali. Legal isso, né? Então eu vou até pedir aqui para a turma que está entrando aí, galerinha, turma, escreve aí os 3 pilares da segurança. Os 3 pilares da segurança. Primeiro pilar, entendimento em nível de consciência, entendimento. Segundo pilar, intensidade da vivência, vivência. Terceiro pilar, repetição. Quanto mais aquilo acontece repetidamente na nossa vida, mais a gente tende a achar. Olha a turma aí que tá, eu vi aqui que entrou a Lidiane, que entrou o Igor, a turma aí que fala com a galera do emagrecimento. Não é assim os hábitos? Não é difícil mudar um hábito para o seu cliente? A pessoa, não, mas eu já tentei várias vezes e nunca deu certo. Repetição. Já tentei várias vezes, nunca funcionou para mim. Repetição. Ou eu sempre fiz isso. Imagina você conversar com um fumante. Você fala, não, mas eu já fumei, eu tenho fumado há muitos anos, nunca tive nenhum problema de saúde. É difícil, por quê? Porque ele está seguro de que a repetição provou que aquela crença é verdadeira. Então, os 3 pilares, obrigado, Igor. Legal. Ó, digita, gente, quando vocês digitam, vocês integram, vocês estão assimilando num nível muito superior de consciência a informação que eu estou trazendo para vocês hoje aqui, as orientações, tá bom? Então, ó, entendimento em nível de consciência, intensidade da vivência, você tem que ter experimentado aquilo, e repetição, quantas vezes aquilo ali se repetiu na sua vida. Então hoje a gente está vivendo uma realidade paralela, que é essa realidade virtual aqui nas redes sociais, em que as pessoas não têm entendimento, não têm a consciência do que está acontecendo, mas elas têm uma vivência profunda de emoção, se revoltam, brigam, deixa de seguir, bloqueia, e repetidamente isso entra no seu hábito. E aí você fala, caramba, não sei por que eu estou tão viciado em rede social, por que eu não consigo parar de ver story aqui, por que eu levo o celular para o banheiro? Por quê? Porque o sistema das redes sociais entendeu a importância de não te dar tempo de ter consciência sobre aquilo que está acontecendo com você, ou seja, você não tem segurança suficiente para se desligar depois, e colocar experiências intensas de emoção, de vivência emocional na sua vida, repetidamente, faz aquilo ali um hábito. Obrigado a turma que digitou aí, Lícia, Fernanda, Vanessa. Legal, gente. Então vamos lá, vamos embora para a primeira dica aqui, a primeira orientação para vocês construírem uma segurança 10 vezes maior para poder definir e lidar e alcançar as metas de vocês. Então a primeira coisa que eu quero, o primeiro conceito que eu quero te dar nessa orientação, a primeira orientação aqui é que ninguém que eu conheça, vamos blindar essa orientação aqui, até onde eu sei, das que eu conheço, eu não conheço ninguém
que seja seguro em todas as áreas da vida. Ninguém, eu não conheço ninguém que seja seguro em todas as áreas da vida. Em algum aspecto, aquela pessoa reconhece um nível de fragilidade, um nível de vulnerabilidade de lidar com algum tipo de situação. E olha que eu já conheci muitas pessoas incríveis aqui. Acho que talvez as pessoas que eu imagino que se sintam 100% seguras em todas as áreas da vida são aquelas pessoas efetivamente que têm algum nível de patologia mental e por causa disso aquela área do cérebro dela está desligada. Mas das pessoas que eu conheço, até onde eu não conheço ninguém que seja seguro em 100% das áreas da vida. Mas olha o lado bom disso. Eu também não conheço ninguém, até hoje não conheci ninguém, que seja inseguro em todas as áreas da vida. Até hoje eu não conheci ninguém que seja inseguro em todas as áreas da vida. Em alguma área da vida, em algum aspecto, eu sei que aquela pessoa tem insegurança. Às vezes a pessoa, nossa, Arthur, eu sou uma pessoa muito insegura. Talvez você tenha um locus de decisão externo, talvez você precise de um pouco mais de indicadores de fora para tomar suas decisões. E se você tem segurança de que você precisa desses indicadores, então você é seguro, você não é inseguro. Acabei de dar um nó na cabeça da turma aí agora, hein? Se a pessoa tem segurança de que ela é insegura, então ela é segura, ela não é insegura. Faz sentido para você? Por quê? Porque ela sabe, entendimento em nível de consciência, ela sabe que ela fica mais confortável em buscar indicadores externos para tomar suas decisões. Está tudo bem. Tem outras pessoas que são locos de decisão interno. Ela não precisa do externo para validar a decisão dela. Ela fala, eu vou fazer o que está na minha cabeça, o que está no meu coração, o que eu sinto que eu devo fazer. Mas eu até hoje não conheci ninguém que seja inseguro em todas as áreas da vida. Em algum aspecto ele tem segurança ou ela tem segurança. No mínimo sobre respirar, eu acho que você tem segurança sobre respirar. A importância de você respirar e como que você faz para respirar. Faz sentido? O que eu quero dizer com isso? Que o primeiro passo para você construir mais segurança, 10 vezes mais segurança na hora de lidar, definir e cumprir as suas metas, é dividir os seus desafios, diminuindo esses desafios até um aspecto em que você tenha segurança para dar o primeiro passo. Porque quando você pensa no todo, fica mais difícil de você lidar com o todo. Eu vou chegar em algo ainda mais objetivo, tá bom? Quando você pensa no todo, é mais difícil você lidar com isso. Agora você pega o todo e começa a subtrair, começa a subdividir, como diz o mestre Lucas Fonseca, ele faz essa frase, eu gosto muito, ele fala, fatiar o boi em bife. Quando você começa a fatiar o boi em bife, começa a separar em partes, com as partes, você vai encontrar uma parte com a qual você consiga lidar. Às vezes a pessoa fala, Arthur, eu não consigo gravar um vídeo para o meu Instagram. Legal, então vamos fatiar esse vídeo em quais são as 10 etapas que compõem gravar um vídeo. E vamos ver se você não sabe nada, vamos ver se você não tem segurança em nada. Então a primeira coisa para você gravar um vídeo para o Instagram é saber de algum assunto. Você é bom em algum assunto? Você sabe algum assunto? Aí a pessoa fala, não, pô, eu sei o que eu faço. Ah, então etapa 1, cumprida. Olha só a diferença entre não conseguir gravar um vídeo e fatiar isso em pequenas etapas. A minha sugestão objetiva para você nesse momento é cuidar da comunicação que você está emitindo para si mesmo, os seus momentos de insegurança. E quanto mais tudo, nada, ou seja, quanto mais generalista você for, mais difícil lidar com as situações. As situações sempre vão parecer muito maiores do que você. Faz sentido? Quando a gente está lá no código Premium dos nossos valores, a gente fala sobre isso, né? Chega um momento em que você tem que parar de olhar para o tamanho dos problemas e começar a olhar para o seu tamanho diante dos problemas. Então eu vou parar de olhar para o todo e vou olhar para mim. E o que está mais perto de mim? Uma sugestão que eu tenho para você é você trocar esse tudo, esse nada, por apenas isso. Nossa, minha filha, né? Chega em casa falando, nossa pai, eu não sei nada de matemática. Não, você vai dizer, eu não sei apenas isso em matemática. Qual é o apenas isso que você não está sabendo nesse momento? Porque hoje eu sei que se eu disser para ela 1 mais 1 e ela vai me responder que é 2, ela sabe. Então não é que ela não sabe matemática, ela não sabe um aspecto, uma fatia da matemática.
Faz sentido? Então você vai substituir esse eu estou totalmente perdido. E você começa a dizer, eu estou perdido só nisso. Eu estou perdido apenas nisso. E aí você vai descobrir qual é o seu apenas nisso. Então o apenas começa a diminuir, começa a fatiar, começa a te forçar a ser mais específico naquilo que você não está conseguindo lidar, aquela situação que você não está conseguindo lidar. Nossa, Arthur, eu não sei, não consigo prospectar um contrato mais alto. Nossa, um contrato mais alto, qual é o aspecto que você não consegue lidar desse aspecto mais alto? Agora vamos começar a fatiar o boi bife. Você tem mais dificuldade, você sente que você tem dificuldade na hora de saber o que você faz? Não, saber o que eu sei, o que eu faço eu sei. Então você tem dificuldade na hora de apresentar o que você faz, de se expressar sobre o que você faz? Não, falar sobre o que eu sei, eu consigo falar. Você tem dificuldade em ser aceito, sentir que a pessoa vai aceitar e vai concordar com você? Arthur, eu tenho dificuldade nisso aí. Então você não tem dificuldade em fechar contratos mais altos, você tem dificuldade em lidar com o sentimento de rejeição que isso traz para você. Então nós vamos tratar primeiro só o seu sentimento de rejeição. Faz sentido? Estamos no caminho? Então o primeiro passo é fatiar esses desafios generalistas, gerais, tudo, contratos, e parar de olhar para o tamanho dos problemas e começar a olhar para o seu tamanho diante dos problemas. Como é que você se aumenta diante do problema? Você divide aquele problema em partes. Com que parte eu vou lidar agora? Com que aspecto eu vou lidar agora? E a partir daquele momento, pelo menos naquele aspecto, eu garanto que sua segurança vai crescer. Joia? E você vai ver que em muitos aspectos talvez nem tenha que ser você mais. Você fala, nossa, agora esse aqui de repente eu posso até terceirizar, não precisa nem ser eu. Então o primeiro ponto é que a gente não perde confiança em tudo. A gente está perdendo confiança, convicção em algum aspecto. Joia? Lembrar que o medo é uma crença na sua incapacidade de lidar com alguma coisa. Então, ao invés de lidar com o todo, eu estou te convidando a lidar com um aspecto do todo. Fatia aquilo em pelo menos 10 etapas. Pelo menos 10 etapas. Quais são os 10 passos que eu tenho que fazer para chegar nessa venda? Quais são os 10 passos que eu tenho que fazer para chegar nesse cliente? Quais são os 10 passos que eu tenho que fazer para poder gravar meu vídeo? Quais são os 10 passos que eu tenho que fazer para me sentir seguro para estar num palco apresentando uma palestra? Quais são os 10 passos que eu tenho que fazer para poder conversar com a minha equipe? Então divide pelo menos em 10 ali, para você começar a fatiar em etapas. 10% daquilo tende a ser, o primeiro aspecto tende a ser mais seguro para você. Nossa, Arthur, mas eu fiz e não ficou seguro ainda. Você vai pegar isso e vai fatiar em mais 10. Então, sobre falar sobre o que eu faço, quais são os 10 aspectos que compõem falar sobre o que eu faço. E você vai dividindo até chegar no ponto em que você consegue dar um primeiro passo. Você tem que destravar. Se você não destravar, a partir desse momento que você já entendeu que você não perde confiança em tudo, você perde confiança em aspectos, e que para você lidar com aspectos, o lado mais fácil é você fatiar isso. Próximo ponto é você definir esse ponto de insegurança que você tem aí, e você vai entrar na mente de outras pessoas que já tiveram que passar por isso e já conseguiram lidar com isso. Por quê? Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, se você entendeu ali que você está inseguro em algo, em algum aspecto, e você quer mudar essa realidade, primeiro você tem que ganhar o quê? Entendimento, consciência, saber onde é que você está se metendo. Tem que ganhar entendimento. Tanto que agora, às 8 horas, daqui a pouco às 8 horas, eu vou abrir um Zoom com os meus mentorados do Código Premium, para a gente poder validar. A gente está fazendo exatamente isso. A gente entrou agora no desafio, chama Desafio Promessa de Ano Novo, onde eu vou junto com esses alunos, vou junto com os meus alunos do Código Premium, meus mentorados, eu vou assistir junto com ele todas as aulas do método. Nós vamos zerar a série, vamos botar aí que fosse uma série do Netflix, nós vamos zerar essas aulas até o final do mês, e a gente vai assistir junto. Olha que legal. O que ele tá fazendo? O que os alunos estão fazendo com isso? Eles estão ganhando confiança. Como? Construindo entendimento, consciência. Porque senão a pessoa entra lá na mentoria, acessa as aulas, não assiste,
e fala: Arthur, eu estou completamente perdido nesse seu curso aqui, nessa sua mentoria. Arthur, eu não entendi nada. Aí eu pergunto: mas você já viu as aulas? Não vi. Você está deixando um caminho mais difícil para você. Então, identificando, sabendo desse cenário, eu e a minha sócia, né, Alice, a gente vai acompanhar os mentorados por um mês. Quantas pessoas até hoje aí compraram cursos e cursos e cursos e mais cursos e não assistiram às aulas? Digita aqui para mim alguém de vocês que comprou um curso e não assistiu a aula. Pode ter sido até o meu, pode ter sido até o meu programa de mentoria. Só coloca assim, ó, não assisti. Não assisti, eu vou saber que você não assistiu às aulas. Pode ser até aluno meu, mentorado meu, não tem problema não. Quem de vocês já teve a experiência de comprar um curso, naquele momento você está emocionado, eufórico, eufórica, compra, muitas vezes nem fez o login, nem entrou na plataforma, não assistiu às aulas. E aí vai dizer: eu comprei um curso lá, mas eu não tive resultado não. Mas você assistiu às aulas? Mas você viu? Realmente não vi não, ouvi só um pedaço, só vi umas 2 ou 3. Quem aqui, ó, a Fernanda já botou não assisti, Ana botou eu não assisti. Quem mais de vocês teve experiência? E não tem nada de errado, gente, faz parte do processo. Faz parte do processo. A Kátia, Mara, ó, eu. Quem de vocês já comprou um curso e não assistiu às aulas? Quando você não assiste às aulas, você está dificultando o seu processo de entendimento. E quando você não tem entendimento, você está derrubando um dos principais pilares da sua segurança, da sua construção de segurança, que é o entendimento em nível de consciência. Você não tem só que assistir às aulas, você tem que assistir às aulas repetidamente. Tem um episódio de Friends, onde o Joey, né, aquele personagem que era um italiano, ele está tentando aprender a falar francês para um personagem que ele ia fazer num filme, numa série. E aí ele está tentando aprender, ele chega em casa falando com a Phoebe, ele acha que é com a Phoebe que ele fala, vai demonstrar o quanto que ele aprendeu de falar em francês, né? E aí ela fala alguma coisa de francês pra mim. Aí ela diz pra ele tipo, bonjour, ele diz blá blá blue. Ela, não, bonjour, ele blá blá blue. Na cabeça dele, ele estava ouvindo bonjour e ele estava falando bonjour. Só que ele não estava aprendendo em nível de consciência. Consciência. Ó, a Graciele colocou aqui, ó, eu não assisti, Mara não assisti, Ana Silva, exatamente assim, olha. A Phoebe lá tentando ensinar francês pro Joey, falando coisas simples, né? Bonjour. Aí ele blá blá blue. Ela, não, bonjour. Blá blá blue. Na cabeça dele tava certinho. Ela falou, como ça va? Ele blá blá blá. E às vezes a gente está assistindo as aulas pela primeira vez e está acontecendo isso. Às vezes você está tendo acesso a um conteúdo pela primeira vez, às vezes você está me assistindo aqui nessa live pela primeira vez e você acha que entendeu, mas você não validou que entendeu, você não validou comigo. E aí você sai daqui dizendo que eu disse coisas que eu não disse. Alunos meus, mentorados meus que convivem, eu pego uma frase simples, tem uma que eu uso muito aqui, né? Não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. E a galera, na melhor das intenções, eles vão lá e escrevem nos Instagrams deles, escrevem assim, não é para ser perfeito, tem que ser fantástico. Eu falei, não foi isso que eu falei. O que eu falei é que não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Ó, não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. 7 palavras. E ainda assim, as pessoas que me ouvem falar sempre, na hora que elas vão emitir na vida delas, elas falam assim, como o Arthur fala, né? Não é para ser perfeito, o negócio é ser fantástico. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Por isso que tem que assistir às aulas, tem que conviver com o conteúdo repetidamente para validar o seu nível de consciência, quanto que você efetivamente está ali no caminho certo. Faz sentido? E aí você vai lá perguntar para os 3 pilares. Quais são os 3 pilares que você vai perguntar? Você vai pegar aquela fatia que você ainda está inseguro, ou insegura, né? Na hora de agir, e vai se perguntar, eu busquei profundamente entender isso? Gente, olha o poder disso, vocês vão começar a fazer... O pior é que vocês vão começar a fazer isso com os clientes de vocês, eles vão ficar malucos. Porque na hora que eles disserem para vocês que eles não estão tendo resultado com o trabalho de vocês, ou que eles quiserem
questionar ou dizer, Lucas, Graciane, Ana, eu não estou entendendo nada, eu não consigo fazer isso. Você vai fazer essas 3 perguntinhas para ele. 3 perguntinhas só. Primeira pergunta: você se comprometeu ou você buscou entender profundamente sobre o assunto? É a primeira pergunta, para saber se ele tem entendimento e consciência. Segunda pergunta: você colocou isso efetivamente em prática? Você já vivenciou isso? Você colocou isso efetivamente em prática? Depois de ter buscado... Se você não buscou consciência, meu amigo, tem que voltar lá no primeiro pilar. E eu posso te ajudar nisso. Você dá a mão para o seu cliente e vai lá. Ajuda ele. Da mesma forma que eu estou fazendo com os meus. Tá bom? E olha que eu tive agora há pouco tempo uma taxa de renovação aqui na minha mentoria absurda, altíssima. 37,5% de renovação. Extremamente acima da média de mercado. Mais de 3 vezes acima da média de mercado. E ainda assim eu estou indo lá pegar na mão dos meus mentorados. Porque eles precisam da minha ajuda, eles estão contando comigo para poder crescer. Então a primeira pergunta, e galerinha que vai para o Zoom comigo, a turma que está no código Premium, a gente vai fazer essas perguntas lá hoje. Você buscou entender profundamente o que você estava fazendo? Profundamente. Entender nível de consciência. Ou você leu só superficialmente, ou você assistiu às aulas só superficialmente, ou você estava aqui só superficialmente. Segundo ponto, você vivenciou isso, ou seja, você colocou isso em prática? Você colocou isso em prática? Terceiro ponto, você colocou isso em prática repetidamente? Repetidamente? Porque muitas vezes a pessoa está ali tentando fazer algo, você está tentando definir suas metas, está tentando alcançar seus resultados, você tentou uma vez só. E falar, isso não é para mim. Isso não funciona não. Isso não dá resultado. Você não tem amostragem estatística para fazer uma afirmação dessa. Você só tentou uma vez. E provavelmente não tentou num nível profundo de consciência, de entendimento, e não colocou isso numa vivência intensa. Lembra que eu falei? A intensidade da sua vivência influencia no grau da sua segurança. Se você vivenciou a faculdade em nível superficial, estava jogando truco, você vai ter menos segurança na hora de entrar no mercado. Agora, se você vivenciou seus estudos acadêmicos, sua experiência acadêmica, num nível profundo, quando você for para o mercado, você vai dar aula, você vai mostrar que você sabe mais do que gente que está há anos no mercado. Por quê? Porque você vivenciou profundamente a sua experiência acadêmica. Então, a primeira pergunta é: você buscou um conhecimento profundo sobre isso? O que é eu buscar um conhecimento profundo? Entender em nível de consciência. Você entende num nível tão profundo que você muitas vezes não sabe nem explicar, mas aquilo é verdade para você. Aquilo é verdade para você. Segundo ponto, você vivenciou isso intensamente? Você experimentou, você colocou em prática intensamente para saber que funciona ou não funciona, para saber que você consegue ou não consegue? Terceiro ponto, você fez isso repetidas vezes? Repetidas vezes? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você precisa fracassar para ter uma crença absoluta de que aquilo não funciona? Olha a força dessa pergunta, gente. Quantas vezes você precisa fracassar para poder ter certeza de que algo não funciona? Vamos ver o seu nível de resiliência. Não precisa me responder aqui nos comentários não, tá? Uma pergunta retórica. Vamos ver o seu nível de resiliência. Você é daqueles que no primeiro fracasso desiste? Ou 2 vezes, ou 3 vezes? Hoje eu estava assistindo a história da Pepsi. A história de crescimento da Pepsi Cola. Sensacional. E eles quebraram em absoluto 2 vezes. Na terceira eles quebraram já. Ainda tinha uma chancezinha de sobreviver, mas a empresa ficou insustentável. Financeiramente a empresa quebrou. Até que eles encontraram um primeiro caminho para poder crescer. E eles só encontraram esse primeiro caminho porque eles quebraram as 3 vezes. Não é que eles precisavam quebrar para enxergar, mas o fato de ter quebrado fez com que eles enxergassem o mundo por um ângulo que talvez eles não tivessem enxergado se eles não tivessem fracassado.
Quando você fracassa, é a prova de que o que falhou foi um modelo de execução, não foi você. Né? Não é que eu falhei como pessoa. Aquele modelo de execução falhou. Agora eu vou implementar outro modelo de execução. Eu sei que não é fácil, tá bom? Eu também fracasso e sofro com os meus fracassos. E eu me permito, inclusive, sofrer com meus fracassos. Tem hora que eu quero me enfiar debaixo da cama. Não me enfio porque a cama é boxe, né? Assim, tem hora que eu quero sumir no mundo. Mas o que eu vou fazer a partir disso? Eu vou me perguntar, Arthur, mas eu entendi que não deu certo esse modelo de execução. Mas você buscou entender profundamente o que você estava fazendo? O que estava acontecendo? Você vivenciou isso intensamente? Você tentou isso repetidas vezes? Ou você está igual um bebezinho chorando agora, porque uma coisa não saiu do jeito que você queria e agora você... quem poderá me defender? Quem poderá me salvar? O professor Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Sobre essa infantilização. No momento que a gente erra, que a gente fracassa, a gente volta a ser bebê, volta a ser criança, fazer birra, bater o pé e dizer: o mundo não é do jeito que eu queria, as coisas não acontecem do jeito que eu queria, nada me favorece, tudo me prejudica, todo mundo quer meu mal. Isso é um pensamento infantil. Qual é o pensamento maduro? Você está buscando entender profundamente o que está acontecendo? Você está vivenciando intensamente isso? Você está tentando repetidas vezes? A Andréa colocou aqui, é muito difícil, né, Andréa? É muito difícil a gente poder lidar com essas situações. E a gente tem que muitas vezes se permitir sofrer mesmo, permitir falar assim: caramba, hoje das 14 às 18 eu vou sofrer igual um condenado, mas depois disso eu vou me recuperar. Depois disso eu vou me reerguer. Como é que eu vou me reerguer? Buscando entendimento, vivenciando intensamente essa nova mudança e praticando isso repetidas vezes. Quanto mais eu praticar, quanto mais eu vivenciar aquilo ali, por repetição, mais eu concreto na minha mente que eu consigo lidar com aquilo da próxima vez que aquilo for acontecer. Esses caras de MMA não fazem isso? O cara entra no octógono, ele sabe que ele não vai morrer. Porque ele já apanhou, já bateu, mas ele tem uma crença de que é muito pouco provável que ele vai morrer, senão ele não entrava ali. Ele fala: não, mas isso que acontece é a exceção da exceção, porque repetidas vezes, por muitos anos, ele condicionou a mente dele a entender o que ele estava fazendo, a viver aquilo intensamente e a fazer aquilo repetidamente. Joia? Então, o segundo ponto aqui que eu trouxe para vocês, o primeiro ponto, fatiar o boi em bife. O primeiro ponto é dividir isso em camadas, de 10 em 10, e vai em 10% para buscar e lidar com essas situações. Depois disso, pega essa camada que você ainda sente alguma insegurança, você buscou entender profundamente isso, você já viveu intensamente e você fez isso repetidas vezes? E qual é o terceiro ponto que eu quero te dar aqui, ponto de vista? Entrar na mente de quem já passou por aquilo ali. Entrar na mente de quem já passou por aquilo. Isso ajuda muito, muito, muito. Assim, eu botei 10 vezes mais seguro, mas é muito mais do que 10 vezes. É 100 vezes. Eu já passei por coisas que, se eu não tivesse entrado na mente de alguém que já tinha feito, eu não teria feito de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo simples e um exemplo complexo, né? Um exemplo simples, o cara que vai pular de paraquedas pela primeira vez. Ele não tem total entendimento do que tem que ser feito. Ele nunca tinha vivido aquilo intensamente antes. Pelo contrário, ele já viveu até medo intensamente, mas ele não viveu saltar de paraquedas intensamente e nem viveu isso repetidamente. O que o instrutor faz? Fala: você vai voar comigo, cara, você vai saltar comigo. Por quê? Porque eu vou emprestar para você a minha mente. Você vai saltar com a minha mente. A minha mente de instrutor sabe o que tem que fazer, que horas que tem que fazer, como fazer, por que fazer, se tem ou não que fazer. Faz sentido? Então, quando você vai pagar para um cara desse, para você saltar de paraquedas com ele está emprestando a mente dele para você. Você está entrando profundamente na mente dele. Esse é o momento de você ter um professor, de você ter um coach, de você ter um consultor, de você ter um mentor, ter uma pessoa que empresta a mente dele para acelerar o seu entendimento, a sua intensidade de vivência e, se você quiser,
a repetição. Um exemplo simples, gente, que acontece no dia a dia, fácil de explicar para vocês. Uma criança vai nadar, nunca nadou, ela olha aquela piscina enorme, um ambiente que ela não estava ali antes, o que bate nela? Medo. Ela está com medo de nadar, ela nunca nadou, ela não sabe se vai se afogar ou não. Pega uma criança que já tenha um nívelzinho aí, 5, 6 anos de idade, que nunca nadou, ela que já pode dizer não, né? Que já pode bater o pé, se jogar no chão, fazer birra. A turma aí da psicopedagogia, né? Sabe que tem filhos ainda que fazem isso. E começa, inclusive, a ameaçar essa criança. Fala assim, eu vou te jogar na água. Que pior do que... Filho, vai lá nadar? Eu vou te jogar na água. É ameaça. Ameaça. Vou te jogar na água. Não, pelo amor de Deus, não. Agora o pai muda o ponto de vista, entra na piscina, ou seja, ele mostra que é possível, ergue os braços para a criança e diz, vem que papai vai te segurar, pode vir que papai está aqui para te segurar. Se ele é um pai que construiu relação de confiança com o filho revê todo aquele cenário que dava medo, não dá mais medo. Por quê? Porque ele está entrando na mente do pai ou da mãe, né? Faz sentido? Então o pai ou a mãe estão emprestando para ele o entendimento, a vivência e a repetição. Então na hora que você quer aumentar em 10 vezes ou mais, vou botar o mais aqui, a definição das suas metas e a sua capacidade de alcançar os seus objetivos, eu diria que quase que imprescindível. Se você quer uma meta realmente desafiante, que vai te ajudar a ser uma pessoa ainda melhor, entre na mente de quem já passou por aquilo ali, de quem tem entendimento, vivência, de quem já fez aquilo ali repetidamente. Um consultor, um mentor, um coach, um professor, um psicólogo, um terapeuta, pessoas que lidam com aquilo ali com tanta naturalidade. Às vezes você vai dizer para o seu psicólogo que você está desesperado, mas ele nem entra na sua. Ele está acostumado com aquilo ali. Então olha os 3 pilares que eu te trouxe nessa aula de hoje. Primeiro pilar, divide de 10 em 10 etapas, fatiando até você encontrar uma etapa que você tenha uma percepção de que pelo menos o primeiro passo você tem mais segurança de lidar com aquilo ali. Segundo, você vai pegar a etapa que você não tem segurança ainda e vai começar a se questionar. Eu estou inseguro, eu não tenho segurança. Mas eu busquei um entendimento profundo sobre isso, entendimento em nível de consciência. Eu me permiti viver isso intensamente até saber se eu consigo ou não consigo. Eu fiz isso repetidas vezes. E o terceiro é onde você vai se apoiar ali, vai buscar alguém, vai entrar na mente de alguém que já passou por aquilo. A Sara até botou aqui, ó, sensacional. Não é, Sara? É uma coisa relativamente simples. Hoje, por exemplo, as pessoas me mandam as mensagens aqui no direct, quase que diariamente eu recebo mensagens aqui, de pessoas falando assim, Arthur, me ajuda, cara, de que forma que você pode me ajudar? E eu digo para elas, olha, primeira coisa eu vou te dar entendimento. Para eu te dar entendimento, eu não vou te cobrar nada. Meus conteúdos, se você está no momento de não saber para onde você vai conduzir a sua empresa indo, o seu negócio, você não sabe se você quer se tornar uma marca premium, estar entre os mais bem pagos do seu mercado, ou se você quer ser uma marca convencional, cobrar barato e ganhar no volume, se você não sabe para que lado você está indo ainda, eu não vou te cobrar nada, meu conteúdo é gratuito, tem meu conteúdo gratuito aqui no Instagram e toda segunda-feira eu abro uma live, uma aula gratuita para você conquistar entendimento e consciência. Entendimento e consciência. É até aí que eu vou com você no meu conteúdo gratuito no Instagram. Mas tem uma galera que está no momento de execução, eles querem viver intensamente os resultados. Eles não querem mais a teoria, eles querem prática. Para essa galera eu tenho um programa de entrada, que é o meu programa de mentorias em grupo, que é o Código Premium. Tem um investimento de R$ 1.500, você pode pagar em 10, 12 vezes no cartão, ou seja, se pagar em 12 acho que dá R$ 146 e alguma coisa. Então você vai ter que assumir um compromisso de R$ 140 por mês, R$ 146. Se você já tem consciência de que você quer se tornar uma marca premium para estar entre os mais bem pagos do seu mercado, R$ 146 não pode ser um desafio para você. Você tem que, se você não conseguir levantar R$ 146 por mês, como é que eu vou te ajudar a ganhar 50 mil? É muito distante. Faz sentido? E não tem nada de errado se você não estiver nesse momento. Você não tá, só não está nesse momento. Mas eu ajudo as pessoas de acordo com o momento de compromisso de cada uma. Então, se a pessoa está ali
no momento só de ganhar consciência, entendimento, vai ficar no meu conteúdo gratuito, tá tudo bem. Toda segunda-feira, aula gratuita aqui, mais conteúdo gratuito que eu boto aqui no meu Instagram. Tá tudo honesto entre nós dois, não tem problema nenhum. Não, mas eu não quero só, eu já sei que eu quero me tornar uma marca premium, eu sei que eu quero fechar contratos mais altos, mais lucrativos, estar entre os mais bem pagos no meu mercado. Cara, eu quero ir pro jogo, agora eu quero executar. Código premium, R$ 1.500 por ano, o acesso no grupo é por 1 ano. Toda semana até agosto a gente se encontra, encontros no Zoom, onde ali eu vou acompanhar a execução, saber o que vocês estão fazendo no dia a dia, o que você pode... Se você entendeu, se você não está dando uma de Joey lá, né? Achando que está falando francês, quando na verdade você está falando blá 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 blue. Então eu vou validar o seu entendimento, vou validar o seu nível de consciência e te ajudar nas execuções, te orientar nas execuções. Mas tem uma turma que está num outro momento, que é um momento de, Arthur, eu quero, cara, uma ajuda exclusiva, individual, para me ajudar na construção do meu modelo de negócio, até a cara do meu projeto, com marca, a expressão gráfica, minha base de Instagram. Ali eu tenho um programa de acompanhamento individual, ali é empresa por empresa, a partir de R$30 mil. Então cada um está num momento diferente. Olha que legal. Eu estou dizendo, estou dando entendimento, consciência para as pessoas. De que, olha, você só precisa entender qual é o momento em que você está. Arthur, mas eu não confio ainda em você, eu não quero te pagar. Fica no conteúdo gratuito, você está tentando ganhar entendimento, consciência, está tudo bem. O jogo está limpo, está claro para todo mundo. Não, Arthur, eu quero estar na execução, cara, quero fazer resultado. 2022 tem que ser o meu ano de crescimento. Código Premium, R$ 1.500 em 12 vezes, tá? R$146 alguma coisa. Não, Arthur, eu estou no momento de precisar de definir por um apoio individual, do modelo de negócio até a expressão gráfica. Ali é a minha mentoria individual, a partir de 30 mil, porque eu tenho que conversar com cada um para saber qual é o processo específico de demanda de cada um. Faz sentido para vocês? E quais são os dois bônus? Quais são os dois bônus que eu quero te trazer aqui? Primeiro, eu vou pegar uma cópia aqui no meu grande parceiro e amigo, Thiago Alvarenga, que fez um post esses dias, dizendo que a prática não leva à perfeição. Achei sensacional, Thiago. Parabéns, cara. E eu vou trazer um ponto de vista nesse sentido. Você não ganha mais segurança praticando. Você ganha mais segurança ainda, se você quiser potencializar essa segurança, quando você, além de fazer, você faz com um olhar analítico. Você não só faz para repetir, você faz analisando como que você pode melhorar. Então é um olhar analítico, um olhar de experimentação baseada em indicadores. Não, o Peter Drucker dizia, tudo aquilo que você consegue medir, você pode melhorar. Se você mede, você pode melhorar. Então, se você quer aumentar ainda mais a sua potência aí de segurança, você vai, na hora de entrar no seu processo de repetição, você não só repetir mecanicamente, mas você repetir isso analiticamente. Faz sentido? Entendendo e se permitindo mudar o que precisar ser mudado. E o segundo bônus que eu quero trazer para você aqui, nessas orientações de hoje, para a gente poder fechar o nosso papo, é sobre você entender quem são as suas criptonitas. Em geral, a gente tem umas criptonitas, que são aquelas pessoas, situações, que tiram a nossa energia de segurança. Então, às vezes, a gente delega tanta autoridade para alguém, mãe, pai, irmão, cônjuge, melhor amigo, são pessoas que com muito amor no coração, com a melhor das intenções dela, às vezes elas tiram a nossa segurança, porque a gente tem um vínculo emocional, uma dívida emocional muito grande com essas pessoas. Então, você tem que identificar quem são as suas criptonitas. E nesses momentos de decisão, se afastar dessas pessoas. Não era assim que o super-homem fazia? O super-homem não ficava tentando combater a criptonita, ele combatia o crime. Ele se afasta da criptonita. Fala, criptonita, você lá, eu quero afastar essa criptonita de mim, porque ela vai tirar minhas forças. E às vezes a gente tem pessoas do nosso lado, ou situações, ambientes que estão próximos a gente, que naturalmente minam, tiram a nossa energia, a nossa segurança na hora de tomar as nossas decisões, de alcançar nossas metas. Então, para aquilo é importante que você identifique quem são, lista mesmo quem são e se afasta dessas pessoas. Se afasta dessas pessoas. Por quê? Porque senão não tem entendimento que dê jeito, se você ainda está delegando, até que você consiga lidar com aquilo, está tudo bem. Se um dia você tiver limpado isso aí no seu emocional e você sente que você agora não tem mais
essa prisão emocional, essa dívida emocional com essa pessoa, tá tudo bem, não tem problema. Mas enquanto você não tiver... Aí ela deixou de ser a criptonita. Né? Mas enquanto ela for a criptonita, enquanto só de olhar para aquela pessoa, só de pensar que aquela pessoa vai estar te criticando, vai estar te julgando, vai estar te analisando, vai estar falando mal de você para os outros, só disso sua energia já vai lá no chão. Certo? Então, o bônus aqui que eu quero te trazer é também você poder identificar. Ó, a Graciele colocou que é extremamente necessário, é mesmo, né, Graciele? Até que a gente se sinta capaz de lidar com aquilo, até que a gente esteja protegido daquilo ali, é melhor que a gente esteja mais distante dessas pessoas ou dessas situações e ambientes que são a nossa criptonita. Se você está dieta, por que você vai entrar todo dia dentro do McDonald's? Né? Então, se você puder, se você sente que tem que você delega, tipo, nossa, é impossível entrar no McDonald's e não comer um Big Mac. Se você delega autoridade emocional para essas pessoas, para essas situações, para esses ambientes, o primeiro passo é identificar quem são e afastar essa criptonita aí da sua realidade. Joia? Gente, brigadíssimo, espero que essa aula tenha feito muito sentido para você, que esses 3 pilares que eu te trouxe aí sobre convicção, para você aumentar em 10 vezes ou mais a sua capacidade de definir as suas metas, de poder alcançar os seus resultados. Espero que tenha te trazido um ponto de vista muito positivo para te ajudar a crescer muito nesse ano, para que a gente possa permanecer, né, manter que as nossas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos, não pelos nossos medos, que a gente possa realmente permitir que o extraordinário se manifeste na nossa vida, tá joia? Ó, um beijão para todos vocês, até o nosso próximo encontro, vamos em frente.